Então, vamos dar início, pessoal. Bom dia. O último webinar do ano da ABSC. Hoje nós teremos, como todos sabem, o Pedro, da Sicredi, é nossa empresa associada. Ele vai estar falando do cenário econômico e das tendências aí para 2009. Né? Mas antes, como sempre, nós gostaríamos de dar algumas notícias e falar algumas ações, algumas coisas da ABSC. Então, eu vou rapidamente fazer um balanço aí do ano. Fiz uma colinha aqui para tentar não esquecer de nada, mas como a gente tem a Vanessa, não sei se o Cláudio está junto, se esquecer de alguma coisa, eles me ajudam a gente a complementar aí as ações aí do ano. Então, este ano aqui nós conseguimos dar um salto bastante significativo no número de empresas. Nós saímos de 22, 23 empresas para 40 empresas associadas. É um salto bacana, né? Nós devemos isso a vocês, associados, que cada vez mais estão participando. E isso também é muito, muito positivo para a associação. Uma outra informação bem importante é que nós conseguimos não só reduzir em 50% o custo da associação na mensalidade para vocês, associados, como nós também conseguimos zerar as dívidas que a associação tinha e fazer um caixa, né, equivalente aí a um mês e meio mais ou menos de capital de giro, que permite que a associação, então, possa dar sequência no seu dia a dia. Tirando essas informações aí de aspectos financeiros e de volume de empresas associadas, este ano nós, na parte de premiação, nós incluímos a premiação para o jovem profissional e para a mulher destaque de CSC. Foi o primeiro ano que nós fizemos isso, a gente teve uma participação assim muito bacana. No dia do evento que nós fizemos a premiação, a gente comentou isso, que a participação foi muito positiva e a gente tem certeza que para os próximos anos eles vão acabar se tornando prêmios tradicionais, assim como o CSC Destaque e o Executivo do Ano em CSC, que a ABSC já vem fazendo desde da sua fundação. Este ano nós também conseguimos colocar em prática um programa que a gente idealizou ano passado, que é o de mentoria. Nós conseguimos executá-lo em 2 empresas associadas e voltamos mais uma vez a recomendar que todas as empresas se utilizem disso, né? Basta procurar a ABSC através lá do contato @abscweb.com e solicitar o tema, que dentro da diretoria, do conselho, a gente vê o melhor profissional que pode fazer essa mentoria e negocia com a empresa para disponibilizar esse recurso. Então, é bem bacana, a gente teve resultados muito positivos aí. Nós tivemos a Randon participando, tivemos a HP Transporte participando, e a gente reforça aí a utilização pelos demais associados. Nós também fizemos o CSC Innovation Day, foi o primeiro evento diferenciado dos encontros anuais que a ABSC vinha fazendo. A avaliação do evento, né, pelos participantes foi muito positiva. O fato de levar temas como inovação, startup, tudo isso ajudou muito, né, na construção daquele evento, e a gente acredita que a gente tem oportunidade para os próximos encontros da associação trabalhar numa linha muito próxima, muito parecida a essa. Este ano também nós incluímos mais uma categoria de sócio, que é o chamado sócio mantenedor. Para quem não sabe, são as empresas de consultoria, BPO ou de tecnologia que têm um interesse em participar da ABSC, mas que não vão ter o mesmo tipo de acesso que as empresas DCSC têm. Então, por exemplo, nos nossos grupos de WhatsApp, em eventos específicos, pesquisas, essas coisas, essas empresas elas ficam de fora, porque essas empresas de CSC a gente preserva aí para não ter nenhuma informação privilegiada por parte dessas empresas. Mas, ao mesmo tempo, nós também abrimos isso para que essas empresas
possam patrocinar através de ser associado mantenedor e, ao mesmo tempo, disponibilizar tecnologia, conhecimento, enfim, sempre que forem consultadas. Então, esse ano a gente já disponibilizou, também está ainda embrionário, temos 2 empresas, estamos negociando com uma terceira nesse momento, mas a gente acredita que tem oportunidade. Essas empresas, inclusive, contribuem com uma mensalidade maior do que as empresas de CSC associadas, que é para ajudar no custeio da própria empresa. E esse ano também nós trouxemos uma parceria com uma agência de marketing e branding que tem nos ajudado aí na parte de vídeos, posts, a pensar a própria marca, o site, enfim, coisas que a gente já vinha fazendo, contando com um excelente apoio, mas para aliviar e reduzir custos, nós desenvolvemos uma parceria inicialmente sem custo durante o ano de 2018, estamos renegociando e avaliando isso para 2019, mas que também foi bastante positiva para a associação. Essa foi a colinha rápida que eu fiz. Eu não sei se o Cláudio está, mas a Vanessa, eu estou vendo a Vanessa aí. Então, não sei, Vanessa, eu esqueci de algum outro ponto. Por favor, me ajuda a... Está no mudo, você está no mudo. Só complementando esse ponto que a gente conseguiu atingir 40 empresas, eu acho que todo mundo já está recebendo o novo aditivo, né, para o ano que vem, onde a gente conseguiu reduzir a mensagem. A maioria das empresas que entrou recentemente não passou por isso, mas a gente tem as empresas antigas, né, que tinham uma mensalidade um pouco acima e que a gente agora conseguiu reduzir. Era um plano inicial que a gente tinha, justamente de conseguir uma adesão, né, através de todas as iniciativas, de todas as iniciativas que a gente teve de melhorias e de novidades para os associados, que a gente conseguisse uma adesão maior a ponto de podermos, né, termos conseguido reduzir a mensalidade para todo mundo. Então, isso a gente também conseguiu agora, que é um fator, acho que, muito positivo e é importante compartilhar com os associados. Todo mundo já está recebendo o termo de aditivo, né, as empresas que já estão fazendo as renovações, já nesse valor reduzido de, agora eu não lembro, acho que é 375, né, que era metade. Então, só complementando. E não sei se você já comentou do processo eleitoral, que a gente disparou já a nova eleição, né, do processo eleitoral para o próximo ciclo de 2 anos, onde a gente tem lá, na verdade, todo o range de datas, né? Então é importante vocês acompanharem no... Alô? Acho que alguém está sem... Oi, bom dia, Cláudio, bom dia a todos. Oi, Cláudio, bom dia. Não, é só para todo mundo saber que nesse processo eleitoral a gente tem umas datas específicas que foram informadas no e-mail, então nesse momento estão abertas candidaturas, então quem quiser se candidatar, né, a gente tem até sexta-feira, se eu não me engano, a abertura de novas candidaturas para esse novo ciclo. Tá certo, pessoal? Obrigada. Vanessa, é isso mesmo, e você acabou me lembrando de um ponto também importante que a gente conseguiu fazer este ano, que foi adequar o estatuto, né, da ABSC, que conseguimos fechar na última reunião de diretoria, readequando a composição, a estrutura da diretoria executiva e valorizando a presença do executivo de CSC na diretoria. Então, na sequência, também provavelmente após a eleição e após 7 de janeiro, a gente deve estar divulgando já o novo estatuto com essas modificações, porque tem uma parte burocrática, mas o resumo é que nós estamos saindo da diretoria de 4 posições para 6 posições, aonde vou rapidamente aqui gastar 2 minutinhos aqui, que eu acho que vale a pena, né, compartilhar com as pessoas, até pelo processo eleitoral que bem você lembrou agora. Nós temos, então, o presidente, e nós tínhamos um vice-presidente, um tesoureiro e um secretário-geral. Agora nós passamos a ter, mantivemos um presidente, vamos ter um diretor, um vice-presidente, perdão, comercial e de parcerias, um vice-presidente de pesquisas e mercado, um vice-presidente financeiro e de tesouraria e um vice-presidente de marketing, mídias e comunicação, além de uma diretoria de operações que engloba a secretaria-geral. Então, a nova chapa, se alguém tiver interesse, enfim, é esta composição
a partir da gestão 2019-2020, será a composição da nova diretoria. E mantivemos as 6 posições no Conselho, 4 no Conselho de Administração e 2 no Conselho Fiscal. Esta reestruturação foi em função da vivência que eu, Vanessa, Cláudio, tivemos aí ao longo desses últimos períodos aí, a dificuldade de acumular muita coisa, porque, como todos sabem, é um processo voluntário, não há nenhuma remuneração para quem é da diretoria, e isso toma um tempo da gente, e a gente redistribuindo isso certamente vai facilitar a vida da nova diretoria. Então, Vanessa... E além dos conselheiros, temos também além da diretoria, temos também os conselheiros, né? Então, a gente tem abertura também de candidaturas para 6 vagas de conselheiros, 4 vagas de conselheiros administrativos e 2 vagas de conselheiros fiscais, que de toda forma contribuem também para o andamento, para todas as validações que são feitas de decisões na diretoria que a gente leva para o conselho para qualquer decisão, né, ser efetivada. Então, é muito importante aí a participação de todos. Deixa eu só ver, o Pedro estava com a gente e... tá aí, o Pedro está aí. Tá aqui. Estava só checando se ele continuava aqui visível ou não. Presente, sim, não sei quantas janelinhas vocês enxergam aí, porque eu compartilhei a tela, mas estou aqui acompanhando o evento, sim. Assim que vocês quiserem, eu posso começar. O Éden, antes da gente começar, você não acha importante, de repente, abrir para se alguém tiver alguma dúvida, enfim, de algum ponto que a gente comentou? Acho que a gente está com um quórum bom agora de presentes aqui, de participantes. Mas vamos lá. Se alguém tiver dúvida, então, antes de eu apresentar o Pedro, né, aproveita agora, senão no final a gente fala de novo se tiver mais alguma dúvida. Querem aproveitar? Né, conforme a Vanessa sugeriu, estamos abertos aí, por favor. Deixa eu apresentar só o Pedro, apesar da gente já ter divulgado nas redes sociais, na nosso grupo de WhatsApp e tudo mais, mas o Pedro Ramos, então, né, ele é um economista da Sicredi. A Sicredi é uma cooperativa de crédito. Se eu falar alguma besteira, você me corrija depois, Pedro, por favor. Mas uma empresa associada da gente, com já uma expansão grande, abriu recentemente agências em São Paulo, enfim. A Sicredi vem crescendo bastante. E o Pedro, então, é da equipe de economia lá do Banco Sicredi. E ele tem sido essa área de economia do Sicredi tem sido premiada aí justamente por suas precisões em suas projeções, como a gente colocou ali para vocês, segundo o Bloomberg, o Banco Central, o Grupo Estado de São Paulo, dentre outros. Então, a gente conversando com o César, que é um dos representantes do Sicredi na associação, ele falou, não, a gente tem uma pessoa extremamente competente aqui para ajudar, vou ver só a agenda do Pedro. E o Pedro, então, vai estar aí para falar um pouco do cenário, das tendências, principalmente agora, pós-definição do cenário político e tal, que impacta muito na nossa economia. Então, Pedro, em nome da ABSC, da diretoria, do conselho, dos associados, nós agradecemos muito a sua participação, a sua disponibilidade, e vai ser um prazer agora poder ouvi-lo aí falar um pouco sobre todo esse cenário que a gente tem pela frente. Estamos aí agora só ouvidos para você. Só reforçando, pessoal, antes do Pedro iniciar, que a gente deixe no mudo. Se a gente tiver alguma pergunta, se a gente puder aguardar até o final, ok, né? Se não, a gente interrompe. Mas o ideal seria a gente anotar as perguntinhas e no final a gente voltar com o Pedro. Combinado? Pedro? É com você. Bom, primeiro, obrigado, né, pela oportunidade de a gente poder ajudar vocês da BSC, no momento sempre de fim de ano, né, um momento de planejamento, um momento de tomada de decisões. Claro que a gente sabe que as decisões vão sendo tomadas lá na metade do ano, olhando o ano seguinte, mas no Brasil o cenário político que acontece em outubro acaba fazendo com que esses processos muitas vezes acabam tendo que ser revistos, né. Nós mesmos, né, tínhamos um cenário um tanto médio, né, entre um cenário que a gente considerava muito bom, algo entre muito ruim,
e né, a gente acabava ficando no meio do caminho em relação a isso. Pós-eleição, pós-anúncio dos ministros, pós-anúncio da política econômica, a gente passa a ter um cenário que ele é mais consistente, ele é mais fácil de ser previsto, embora a gente vai conversar aqui, não é tarefa fácil a previsão, especialmente no Brasil, né? Vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Mas, então, né, queria agradecer aqui o espaço, né, o César, nosso diretor financeiro aqui do Banco Cooperativo Sicredi, né, solicitou essa palestra para que a gente pudesse participar aí com vocês e poder ajudar na tomada de decisão da associação e das empresas associadas. Bom, sem muito discurso, vou começar aqui falando de cenário econômico. E o que a gente tem de diferente no cenário econômico de 18, olhando 19, do que a gente tinha antes, né? Mais do que olhar só as variáveis tradicionais macroeconômicas, como taxa de câmbio, o próprio cenário internacional, inflação, crescimento econômico, é indispensável falar do que vai acontecendo no Brasil, ou tentar minimamente projetar o que vai acontecer sem olhar o cenário político. E o cenário político ele vai acabar determinando basicamente todas as variáveis do nosso cenário, né, por representar uma influência grande. Eu vou passar um pequeno resumo aqui do que eu vou apresentar no nosso dia hoje aqui, mas se eu pudesse ser sucinto, a gente acredita que o Brasil entrou numa janela de reformas, embora reformas moderadas, por não conhecer qual é a capacidade do presidente de aprovar medidas de força constitucional. Então, a gente acredita que muitas medidas vão ser implementadas, mas as medidas que dependem de maioria de emenda constitucional, ou seja, 3/5 do Congresso, essas vão ser difíceis de serem aprovadas e a gente deve ter um ambiente de reformas, se aprovadas, diluídas. Então, na nossa visão, esse é o que a gente chama de reformas moderadas, é o cenário de reformas moderadas. Agora, a gente pode estar errado sobre esse aspecto. E a gente pode estar errado porque o presidente pode se valer da sua popularidade, se valer de muitos técnicos que ficaram no governo Temer, que tinham uma capacidade de articulação dentro do Congresso muito grande. Pode ser que o novo modelo de política, eu vou falar um pouco de como é que está sendo conduzido, né, a parte das escolhas dos ministros, etc., a necessidade de fazer uma maioria grande no Congresso, como é que está sendo costurado isso, é um jeito diferente e pode ser que dê certo, a gente só não conhece o modelo, e se nós estivermos errados, aí sim a gente entraria no que a gente chama de um cenário reformista. Ou seja, o Brasil faz uma grande reforma da Previdência, faz uma grande reforma tributária e, portanto, consegue, né, melhorar rapidamente a visão do que o resto do mundo tem sobre o Brasil, consegue ajustar rapidamente a dívida pública, e isso permitiria uma grande apreciação na taxa de câmbio. Então, no cenário moderado, a gente tem o câmbio a 3,80, 3,90, no cenário reformista, 3,50. O cenário de juros do ano que vem seria 7,25, no finalzinho do ano, só subindo a taxa de juros. No cenário reformista, o juros só subiria, né, entre o primeiro e o segundo trimestre de 2020. Então, a gente ficaria com juros a 6,5 durante muito tempo, né, não descartando a possibilidade até de a gente ver a taxa de juros voltar a cair no Brasil num cenário de reformas, né? E o crescimento econômico vai ser função básica da capacidade de reformas do presidente, né? Por quê? Porque a gente vai ver aqui que o setor privado brasileiro está ajustado, as famílias podem tomar crédito, tem consumo represado, então, né, se elas tiverem confiança, vão pegar esse crédito disponível no mercado, vão voltar a consumir. As empresas voltaram a ser rentáveis, né? A gente olha a Bolsa Brasileira, a rentabilidade delas, né, o lucro delas voltou a ser alto, né, o que é um indicativo de que, se você tiver confiança, elas começam a olhar o Brasil num horizonte mais longo, né, e, portanto, vão conseguir adiantar, começar a fazer investimentos lá para 2021, 2022, 2023, olhando o Brasil já num prazo mais extenso.
e isso deve potencializar o crescimento do Brasil. Agora, se a gente ficar só no crescimento de reformas moderadas, a gente diz que o Brasil vai crescer de forma cíclica, né? Ou seja, a gente vai recuperar gradualmente aquilo que foi perdido desde a recessão de 2014. Se a gente caminhar para o ambiente de reformas, a gente não apenas vai retomar mais rápido o período perdido durante a recessão, quanto a gente vai elevar a nossa capacidade de crescimento potencial. E aí a gente pode estar falando de um crescimento superior a 3% no ano que vem, mas principalmente os anos de 20, 21, 22, certamente vão ter taxas de crescimento bastante maiores no cenário reformista do que do reformas moderadas. Então, pessoal, eu tentei dar mais ou menos um resumo aqui do que eu vou falar para que vocês consigam capturar durante a apresentação o fio da meada, né? Quer dizer, a gente vai passando por cada uma dessas bolinhas que eu trago aqui, de modo que a gente vai acabar convergindo, né? Olhando cada uma desses assuntos, mas sempre não descartando o que acontece na parte política, tá bem? Então, vamos começar aqui pela parte política para a gente logo entender do que eu estou falando. Né? O Brasil hoje tem um problema fiscal grave. Tá? E dentro dos grandes desafios que o próximo presidente tem, né, fazer a economia crescer. Quando a gente olha os serviços públicos, né, as notas, as avaliações das pessoas, né, o Brasil parece estar muito mal. Mas quando a gente compara com 2014, 2013, a gente vai ver que esses indicadores não mudaram muito. Né, quer dizer, a saúde continua no mesmo lugar, a educação continua no mesmo lugar, né, mas o que mudou em termos de insatisfação da população? É o crescimento. A gente tem aí 27 milhões de pessoas subutilizadas, temos quase 13 milhões de pessoas desempregadas, né? Antigamente a gente estava falando de algo entre 6, 7 milhões. Então, quer dizer, a função número 1 do presidente eleito, né, que o presidente Bolsonaro tem, é retomar a economia e voltar a ter emprego na economia brasileira. Agora, para a gente conseguir voltar a ter crescimento, a gente tem que curar a causa original da recessão, que entre outras coisas, né, entre várias outras coisas, mas a semente original, né, o pecado original da nossa recessão foi o excesso de gasto nas contas públicas, foi o descontrole das contas. Então, para a gente conseguir restaurar o crescimento, a gente precisa voltar, né, a ajustar. E mais tarde eu vou mostrar para vocês que o setor privado brasileiro usou a recessão para se ajustar. Né? Então, quem é que está faltando nesse momento, né, para que a economia possa voltar a crescer? É o setor público. Tá? Então, é o setor público que ainda não se ajustou e é o setor público que faz a gente não conseguir olhar para frente e imaginar que o câmbio pode sair de R$3 e ir para 4, de 4 e para 5, o juros sair de 6 e ir para 10. Quer dizer, a economia brasileira desde 2015 vem somando choques, né, na economia e majoritariamente o que vem acontecendo causa da desconfiança em relação ao que o Brasil tem para os próximos anos, ou se espera para o Brasil sobre os próximos anos. Então, você não consegue planejar porque você não consegue ver as contas públicas estáveis, você não consegue ver o governo criando um plano para que a dívida pare de subir e o Brasil pare de caminhar na direção da moratória. Tá? Então, quer dizer, o governo brasileiro precisa ajustar. Para a gente entender o que eu estou falando de ajustar as contas públicas, eu trago aqui o endividamento em proporção do PIB, ou seja, a dívida brasileira em proporção da riqueza que nós brasileiros geramos ao longo de um ano, e a gente vai ver que desde 2013, que foi o último ano que nós guardamos recursos para o pagamento da dívida pública, a dívida pública subiu mais de 25%, mais de 25 pontos percentuais desde 2013, né? Ou seja, o Brasil vinha lá desde 2000 sempre guardando recursos para pagar a dívida pública, nós economistas chamamos isso de superávit primário, pois não, Éden? Desculpa, só interromper, eu não sei se todos sabem, mas a apresentação está passando, pode ser que alguém tenha entrado depois e só esteja vendo a imagem, então só para alertar a todos que os templates, o PowerPoint, a apresentação está rodando aí disponível, tá bom, pessoal? Porque em alguns podem estar aparecendo só o Pedro falando, mas nas opções ali do Zoom, a apresentação já está rodando ali. Desculpa, Pedro, era só porque pode ser que alguém não estivesse acompanhando os slides. Não, tá ótimo, Éden. Então, a gente tem aí um aumento da dívida pública de forma substancial, e isso começou a acontecer de forma significativa a partir de 2014, quando nós deixamos de poupar recursos para a dívida pública. Desde 2000, o Brasil guarda recursos
lá no orçamento, nós economistas chamamos de superávit primário, que nada mais é do que pegar as receitas do governo, descontar o gasto com educação, com saúde, com segurança, com previdência, com funcionalismo, né, e não incluir os juros da dívida no cálculo, né, de modo que a gente pode ver quanto é que está sendo o esforço para pagar a dívida pública. Desde 2013, né, a partir de 2013, essa conta que foi criada para indicar quando que nós guardamos de recurso de pagamento da dívida pública se tornou negativa. E a gente passou a ter o chamado déficit primário, uma deficiência orçamentária primária. Né? E para vocês terem uma ideia da velocidade que essa dívida sobe após esse processo, ela subiu 25 pontos percentuais em um pouco mais de 4 anos, e quando a gente olha o quanto que isso significa, porque muitas vezes nós economistas ficamos devagando em percentual do PIB e a população não faz o menor sentido, não entende o que isso significa, né? A gente está falando de subir mais de 1,6 trilhão a dívida pública em 4 anos. A gente está falando que o que aumentou a dívida pública brasileira é maior do que todas as dívidas de todos os países latino-americanos, tirando o México da conta. Então, quer dizer, o Brasil tem um endividamento realmente muito alto e que avança de forma muito rápida e que, portanto, não é possível você ficar muitos anos com essa dívida subindo, né? O que precisa ser feito para poder ajustar em termos, né, de contabilidade, né? A gente tem que fazer o resultado do governo, que está em torno de 150 bilhões negativos, é a meta desse ano, a gente acha até que vai ficar em torno de 120, 130 bilhões o resultado fiscal do governo, e carregar para níveis entre 2% a 3% do PIB, ou níveis entre 100 a 200 bilhões de reais, a dívida, o superávit, ou a sobra no orçamento do governo, de modo que a gente pode fazer essa dívida começar a declinar ao longo do tempo. Então, traduzindo isso para um bom português, a gente precisa fazer um ajuste entre 3% a 5% do PIB, ou um ajuste de entre 200 a quase 350 bilhões de reais para que a dívida pública comece a declinar. Ou seja, não é qualquer ajuste fiscal, não é qualquer caneta do presidente que ajusta. Pelo contrário, o que a gente viu desde 2016 é que o presidente Temer vem se esforçando, vem inclusive batendo as metas fiscais com sobra, mas ainda assim é insuficiente. Hoje o governo tem mais ou menos 10% do orçamento que ele pode cortar. Ou seja, de 1,3 trilhão, a caneta do presidente vai até 10% atualmente, ou seja, algo perto de 130 bilhões de reais. É muito pouco. Né? Quer dizer, você não faz o ajuste das contas públicas brasileiras, mesmo que você acabasse com todo o investimento no Brasil e acabasse com todo o gasto que o governo brasileiro consegue cortar sem fazer a máquina pública parar de funcionar. Ou seja, né, você depende do Congresso Nacional. A notícia boa para nós brasileiros, assim como eu falei, é que o governo Temer já começou um processo de ajustes em 2016 e que o mercado comprou muito bem o início do ajuste brasileiro, né? E por que ele comprou muito bem? Pedro falando, pois não. Mas o Pedro nem... Pois não? Bom, vou tocar aqui, eu não, acho que alguém tinha falado, mas eu não... Bom, então, pessoal, então o governo Temer começou o governo fazendo principalmente um diagnóstico muito claro sobre o problema do Brasil, em especial das contas públicas. Né? A gente diz que eles foram bastante pragmáticos. Ao olhar as contas públicas brasileiras, é um tanto claro que o problema do Brasil não é um problema de receita, é um problema de despesa. Né? Seja com o partido A, B ou C, que governou o Brasil desde a década de 90, o gasto sobe aproximadamente a 10% ao ano, em média. Né? Ou seja, não existe aumento da carga tributária, não existe aumento de receita, desculpa, que aconteça sem aumento da carga tributária, que consiga comportar esse aumento do endividamento brasileiro, o aumento da despesa nesse volume. Né? Então, o governo Temer, percebendo isso, né, disse, olha, se o problema é o excesso de gasto, então vamos passar uma regra de força constitucional, né, ou seja, que ela é uma emenda constitucional, é a lei mais forte que a gente tem dentro do nosso sistema jurídico, de modo que trave o gasto público brasileiro nos níveis de 2016. Ou seja, né, quer dizer, se o problema é o excesso de gasto, vamos passar uma regra que é super forte,
que faz com que o Estado brasileiro não pare de gastar, pare de ampliar o gasto público. Né? Essa reforma, né, ela foi muito bem vista pelo mercado por uma porção de razões. Primeiro, você não precisa fazer um ajuste rápido das contas públicas. Né? Por quê? Porque se ao travar o gasto público, você a gente pode imaginar que ao travar o gasto público, e aí sendo a receita do governo atrelada à atividade econômica, então na medida que a atividade econômica vai crescendo, a receita do governo vai subindo, né, a gente pode imaginar que a deficiência orçamentária, então eu tenho o gasto aqui, eu tenho a dívida, eu tenho a receita do governo aqui, mas como com o crescimento do PIB, a gente vai vendo ao longo do tempo, né, a receita do governo subindo, de modo que a deficiência orçamentária vai diminuindo até virar um superávit, ou até começar a sobrar recursos para o pagamento da dívida pública. Né? E a vantagem disso, né, é um processo de ajuste lento, em que você, né, acaba promovendo um ajuste, de modo que o mercado perceba essa trajetória e acabe adiantando os benefícios do Brasil estar ajustado. Né? E é isso que acaba acontecendo. O câmbio sai de 4,20, cai para R$3 após a aprovação dessas medidas, entre outras medidas modernizadoras que o Brasil teve, né? Trouxe essa. Outros elementos importantes, né? Não fazer um ajuste forte no curto prazo, para um país que está saindo de recessão, é você dar, muitas vezes, um remédio que pode matar o paciente. Ou seja, o governo não arrecada mais aumentando a carga tributária porque a atividade econômica cai mais. Outro ponto importante é que poucos países no mundo em desenvolvimento têm regras como essa. Regras que atam a mão dos políticos em relação a gastos são normalmente características de países desenvolvidos e não países em desenvolvimento. Então, o Brasil passa uma regra que é muito bem vista pelo mercado, que normalmente são relacionados a países que conseguem controlar suas contas de forma melhor do que os países emergentes, de modo geral. Né? O problema dessa regra do teto, que eu falei que ela é muito boa, é porque ela não é suficiente. Né? Por que ela não é suficiente? Porque a gente tem uma metade do gasto público, que é o gasto com a Previdência, que vem crescendo em média 4%, 5% nos últimos anos. Né? E se a gente quiser respeitar a regra do teto, ou seja, gastar a mesma coisa que a gente veio gastando desde 2016, a gente tem que fazer, se a Previdência vai subir o gasto com o envelhecimento da população, a gente tem que fazer a outra metade diminuir o gasto na mesma proporção. O problema é que a regra do teto e outras regras, inclusive de força constitucional, proíbem, né, o corte de gasto com a educação, com saúde, o próprio funcionalismo público não consegue a gente não consegue fazer um ajuste rápido no funcionalismo público, porque você não consegue demitir os funcionários, você consegue não dar reajuste, você consegue não contratar funcionários públicos, mas você não tem como reduzir o gasto de forma nominal razoavelmente rápido. Né? E isso faz com que, para que as contas públicas sejam ajustadas, né, a gente depende do Congresso Nacional, ou seja, a gente precisa mexer nas leis brasileiras. E aí a gente pode pensar o que o presidente poderia propor neste caso. Né? E aí a gente vai ver que, na nossa visão, o normal, o óbvio, é ajustar as contas da Previdência. Né? A gente pode pensar, o governo está travado, né? Então o que aconteceria se a gente não arrumar as contas públicas brasileiras? Né? Bom, se não arrumar as contas públicas brasileiras, não fazer uma reforma da Previdência, rapidamente, entre 2020, agora, né, dado o bom resultado fiscal que o governo Temer vem trazendo, você está empurrando lá para 2021, mas entre 2020 e 2021, a gente vai ver a regra do teto colidir com a regra da Previdência. Né? Ou seja, você vai ter um gasto total, mas você não vai poder economizar com funcionalismo, não vai poder economizar com saúde, não vai conseguir economizar com educação, né? E, ao mesmo tempo, o gasto com a Previdência vai subindo. Né? E aí a gente vai ver essas duas regras colidirem de modo que ou você respeita a regra do teto, ou você começa a atrasar pagamentos da Previdência Social e do funcionalismo público, a modo como a gente vê no Rio Grande do Sul e no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, a gente veria o governo brasileiro
entrando em operância fiscal. Né? Na nossa visão, deixar isso acontecer não é razoável para um presidente recém-eleito. Né? Por quê? Porque você depende de recursos para fazer política pública, você depende de recursos para conseguir aumentar a sua base aliada, você precisa de recursos para fazer o governo funcionar e também para gerar bem-estar para a população. Então, de certo modo, deixar isso sem que não seja feito nada, na nossa opção, não é um caminho crível para o presidente. A outra possibilidade seria caminhar para retirar a regra do teto. Só que o problema é que retirar a regra do teto implicaria uma informação para o mercado muito clara. O Brasil não quer ajustar as contas públicas, quer fazer a dívida aumentar todos os anos, sequencialmente, né, e não quer fazer a receita, né, a despesa caber dentro da sua receita. Né, quer viver além da sua receita e sem criar um plano claro de quando isso vai mudar. Ou seja, nessa situação, o mercado financeiro, né, largaria os títulos brasileiros, sairiam do Brasil, a gente teria uma fuga de capital agressiva, com aumento aí das taxas de juros de mercado, a gente teria um cenário bastante ruim e provavelmente o Brasil caminharia de volta para a recessão. A gente imagina que o presidente da República, em sua consciência, não caminharia por um caminho como esse. Né? A gente acha que isso aí não é uma possibilidade. Claramente, né, você colheria em pouco tempo, né, uma reversão do mercado que levaria a atividade econômica para o buraco, e a gente não entende que nenhum presidente gostaria de fazer esse tipo de medida. Então, a gente vai para o outro lado, né, que é o ajuste da Previdência. Né? E aí, quando a gente compara internacionalmente, a gente vai ver que a Previdência Pública brasileira ela é muito cara, quando comparado a outros países com idades similares ao Brasil. Mesmo quando a gente compara com países desenvolvidos, a gente gasta bastante com Previdência. A gente tem regras previdenciárias como não ter idade mínima. É algo bastante raro entre os países mesmo os países latino-americanos e países desenvolvidos. Então, a gente tem uma regra previdenciária, né, bastante vantajosa. A pensão por morte no Brasil ela é integral. Né? Hoje o Brasil é um dos países do G20 que mais gastam com pensão por morte. Quer dizer, a gente tem uma série de características na nossa Previdência, né, que fazem com que querer ajustar as contas no outro lado, ou seja, não faz sentido. Tá? O que faz sentido é ajustar a Previdência brasileira. E aí a pergunta é, o próximo presidente entende isso? É isso que deve ser feito? A nossa visão é que sim. Tá? E por que a gente acredita que o presidente deve caminhar para o ajuste das contas públicas, em especial da Previdência? Primeiro, a escolha do Paulo Guedes, que é um economista liberal, e que para todo economista liberal, o ajuste das contas públicas, o equilíbrio fiscal é uma condição necessária para que o país tenha condições de ter crescimento e fazer o setor privado funcionar de forma plena. Né? O plano de governo do Bolsonaro apresentado, fala várias vezes em reequilíbrio das contas públicas. O discurso pós-vitória foi um claro discurso, né, para o mercado, dando a ideia de que o Brasil vai ajustar o déficit. Ele falou em superávit primário, né? Quer dizer, ele poderia comemorar a vitória, poderia dar vários discursos distintos a esse, né, mas ele opta por fazer um recado, né, para o mercado, dizendo que vai ajustar as contas públicas. E depois seus ministros e secretários, majoritariamente aqueles que estão dentro das empresas estatais, dentro do Ministério da Economia, são todos ministros de visão também liberal, e a nossa visão disso é que o economista Paulo Guedes, que deve ser o ministro da Economia do presidente Bolsonaro, realmente um indivíduo que veio com o que a gente chama com carta branca para atuar, ou com um grande poder político dentro das decisões do governo, e na nossa visão isso deve levar o presidente a propor as reformas ao Congresso. Agora, o ponto principal da nossa análise em relação ao governo, como eu avisei lá na apresentação, a gente tem um problema difícil de ser resolvido, fiscal. A gente tem que reformar a Previdência, que depende de 3/5 do Congresso para fazer o ajuste das contas públicas, ou seja, a gente precisa de 3/5, são 308 deputados dos 513, né? E hoje a gente vai ver
que o presidente Bolsonaro ele traz um novo modo de fazer política, ou pelo menos aparentemente, né, a gente não sabe exatamente, porque as informações, né, dos jornais não são claras, as informações que a gente tem de Brasília também são ainda não são perfeitamente coordenadas, né? Alguns deputados falam uma coisa, outros falam outra, né? Mas o que é isso, né? Historicamente, para a gente conseguir entender como é que um presidente tem bancada dentro do Congresso, ou seja, tem uma capacidade de entender quais grupos que são fiéis ao governo, normalmente a gente vê os partidos, que os líderes dos partidos fizeram indicações para dentro do governo, dentro das empresas estatais, dentro dos ministérios, né, e mesmo encabeçam ministérios, né. Então, quando a gente olhava o governo Temer, a gente ia ver que ele tinha uma grande base aliada, começou com 311, depois chegou a bater quase 408 deputados, né, sob a influência, né, não que todos votavam com o governo, mas a gente está falando aí de uma ampla maioria, né, pelo menos quando a gente olha os líderes desses partidos votando com o governo. E isso foi possível como? Né? Fazendo aquilo que é feito desde o governo Fernando Henrique, no governo Lula, no governo Dilma, no governo Temer, né? Que é você pegar e utilizar o poder que o executivo tem, que é da execução, e compartilhar ele com o Congresso Nacional. Isso foi muito mal visto durante as eleições, foi taxado como toma lá da cá, mas é uma prática normal dentro dos países democráticos, né, especialmente os parlamentaristas, em que o Congresso Nacional elege, o Parlamento elege o primeiro-ministro, e o primeiro-ministro indica, né, ministros, né, de acordo com o que aquele grupo que elegeu o primeiro-ministro, né, entende como necessário ou influente para a vida do partido e para a vida do país. Tá? Então, nesse caso, o presidente Bolsonaro fez muitas indicações de cargos técnicos, como ele prometeu em campanha. Algumas indicações políticas foram feitas por indicações de bancadas temáticas e não líderes de partido. Tá? E isso faz com que a gente não consiga fazer uma leitura precisa de qual que é o tamanho da bancada do presidente Bolsonaro. Então, algumas coisas a gente consegue desenhar para ter uma ideia de base governista, mas mesmo assim é uma ideia, a gente não consegue mais fazer as estimativas precisas. Por isso que no nosso cenário, a gente vai falar um pouquinho depois, a gente tem um cenário conservador, que é de reformas moderadas, mas a partir de março a gente pode ver uma mudança nesse cenário, tanto para melhor quanto para pior, né? Que é ver digamos assim, o time entrando em campo e tendo que aprovar medidas, né, e quantos deputados vão votar em conformidade com a instrução do governo. Né? Então, o que a gente pode ver por enquanto? Primeiro, a gente consegue ver a oposição governista, porque muitos partidos já declararam. Né? O que muda em relação ao governo Temer? O PSB. Né? O PSB é um governo, né, que já declarou oposição ao governo Bolsonaro, mas muitas vezes votou de acordo com as instruções do governo Temer, né? E isso faz com que um partido grande, que tem 30 deputados, né, hoje esteja na oposição. A segunda grande diferença é que o PSDB e o MDB, que também estavam na base Temer, né, hoje a gente não vê uma relação formal entre esses dois partidos, né, e a gente classificaria eles como independentes, junto com outros partidos que não estavam na base do governo Temer, ou partidos novos que não tinham deputados na última eleição. Então a gente pode ver que tem partidos importantes, né, ainda como o Novo, né, que tem 8 deputados, mais os 30 do PSDB e os 30 do MDB, a gente está falando de mais de 70 deputados, né, que defenderiam naturalmente reformas, mas não estão na base do governo. Né? Aqui, né, a gente pode ver que também a base do governo estaria encolhida. Então, o que sobraria, tirando esses partidos que estavam na base do Temer, e que a gente sabe que não estão no governo, né? Sobraria aquilo que a gente chama de centrão, né? Que é onde está o PSL, partido do presidente Bolsonaro, o Democratas, que tem uma grande influência sobre o governo. A gente estaria falando de 280 deputados aproximadamente, né? Isso, né, supondo que todo o centrão, que não é verdade, todo o centrão estaria votando de acordo com as instruções do presidente Bolsonaro. Isso não acontece, não há formalização que todos esses partidos estão na base do governo, tá? Pelo contrário. Mas vamos supor que esse centrão, que sempre funciona de uma forma homogênea, dado que tem 2 partidos importantes que estão dentro do governo, a gente poderia entender que eles iriam junto com o governo. Né? E aí a pergunta é, o que o presidente faz quando ele tem maioria simples, mas não tem maioria
para emendas constitucionais, né? A gente vai ver que o presidente teria, então, capacidade de privatizar empresas, tornar o Banco Central independente, alterar algumas regras da Previdência, mas não consegue fazer grandes reformas, como a reforma da Previdência, aí sim, podendo alterar o regime, podendo modificar, né, idade mínima, todas essas coisas dependem de emendas constitucionais. Né? Reforma tributária, reforma administrativa, que afetaria a estabilidade do funcionalismo público, tudo isso são coisas que o presidente não conseguiria fazer se tivesse 308 deputados. Desculpa, 280 deputados. Né? Ele faria apenas se tivesse 308 ou mais. Agora, como eu falei, a nossa visão ela é bastante incipiente. E o que a gente pode ver é que, historicamente, os presidentes do Brasil, quando eleitos, isso pelo poder que o executivo tem, dificilmente começam seus governos com uma base menor que 300 deputados. Né? Isso porque, de forma geral, os governos se esforçam exatamente para conseguir ter maioria, pelo menos para aprovar reformas de caráter constitucional. Tá? Ou, se necessário, fazer emendas constitucionais, terem capacidade disso. Isso porque o executivo brasileiro realmente é muito forte, tem muito poder, tem muito orçamento, né? E isso faz com que, quando compartilhado com o Congresso acaba aceitando, né, as vontades do presidente. Além do que, né, normalmente, quando você tem um presidente eleito, muito popular pela população, é natural você ter um certo alinhamento com a bancada que foi eleita no Congresso Nacional, e a gente pode ver que o PSL, por exemplo, que era um partido de poucos deputados, se tornou um partido, o segundo maior partido da Câmara, atrás apenas do Partido dos Trabalhadores. Então, gente, o que a gente quis mostrar aqui para vocês é que a gente entende hoje, olhando a base do governo, embora ainda de uma forma ainda muito incipiente, a gente entende que é um cenário de reformas moderadas. Agora, a gente pode ver que assim, quando começar o governo, a gente pode ver aqueles independentes, né, pela necessidade que o país tem de reformas, pelo fato de eles já terem defendido aquelas reformas, votarem junto com o governo. A outra coisa é que esses partidos podem acabar ingressando dentro da base do governo, né, e até por uma similaridade de agenda, muitos técnicos do governo Temer estão ficando para o governo Bolsonaro, e a gente vê aí, então, o governo conseguindo uma bancada grande, e aí caminharia porque a gente chama de um resultado reformista, em que as grandes reformas são aprovadas na economia brasileira. Mas esse não é o nosso cenário básico. O nosso cenário básico é conservador, no qual a gente entende que o país deve passar por reformas moderadas. Não são reformas que alteram substancialmente o curso das nossas contas públicas, mas melhoram o ambiente institucional da economia. A gente vê alguns avanços, mas ainda serão avanços muito graduais. Ok? O que a gente tem que ir vendo para saber se a gente vai caminhar para um cenário mais de reformas ou para um cenário mais de reformas moderadas, né? Primeiro elemento, né? Ver os dois maiores partidos que estão na parte independente, que é o MDB e o PSDB, ingressando na base do governo. Né? Já há algum contato com o PSDB, principalmente pelo lado de São Paulo. Tá? E que, se isso acontecer do PMDB ou o PSDB migrarem, ou ambos migrarem para dentro da base do governo, aí, né, o governo ficaria com mais 340 deputados na nossa avaliação, e isso poderia implicar aí sim uma grande capacidade do governo em pôr em prática a sua agenda liberal, né, a sua agenda reformista, como está lá no programa de governo e na cabeça do ministro da Economia. Né? Além disso, pegar a Previdência e reformar com a reforma do Temer, ela está pronta. É só pegar e fazer os congressistas aprovar. Todos os trâmites burocráticos já foram feitos. Se quiser fazer uma reforma mais forte depois, faça. Mas essa aqui já está pronta e já ajuda a empurrar o problema da inoperância fiscal para frente. Outro ponto importante, privatização da Eletrobras. Né? Quer dizer, é o primeiro estatal que está disponível para privatização, já passou o trâmite, já teve recurso jurídico, ela já está no orçamento do ano que vem privatizada. Então, o que precisa ser feito? Precisa o governo entrar e provar que realmente quer privatizar as coisas no Brasil e pegar essa empresa, que é uma empresa importante para o crescimento potencial, para que o Brasil, um dos maiores gargalos que o Brasil tem de crescimento é a energia elétrica. Então, fazer com que o país possa retomar o crescimento de forma sustentável ao longo do ano é ter capacidade energética.
Então, ter a Eletrobras privatizada é importante para poder atrair os investimentos que o Brasil precisa para retomar o crescimento econômico. Tá bem? E toda vez que a gente vê essas medidas, e entre outras que são pró-mercado, que são outras privatizações, abertura comercial, né, a gente certamente vai ver a Bolsa Brasileira subindo, os juros de mercado caindo ainda mais, né, a inflação caindo, né, e a Selic podendo ficar mais tempo estável, ou quem sabe até caminhar num cenário reformista, ou seja, num cenário em que essas coisas acontecem razoavelmente rápidas e o governo traz outras à pauta, na pauta do Congresso, a gente poderia ver até os juros voltar a cair na economia brasileira. Mas eu vou falar mais à frente das variáveis econômicas. Tá? E para a gente falar, então, aqui já... Então, gente, o que eu quis falar aqui do cenário político, a gente tem um problema fiscal pesado, nós temos, aparentemente, um presidente que quer, pelo menos num primeiro momento, resolver o problema brasileiro, né? A gente acredita que o maior desafio é no Congresso. Sim. Pessoal, eu acho que eu caí aqui, eu não... Vocês estão me vendo, ouvindo? Voltou, Pedro. A gente estava lá com o Sábio. Sim, estamos vendo e ouvindo. Tá ótimo, então vou tocar aqui. Então, pessoal, o que a gente acaba vendo é que a gente tem, então, um problema fiscal grave, nós temos um ajuste já feito parcialmente na economia, faltando alguns. O presidente aparentemente eleito quer fazer as reformas, o desafio vai estar no Congresso. Então, toda vez que a gente for ver o governo ampliando a base... Pedro? Pois não. Pedro, eu acho que quando você caiu, os slides saíram também. Se você puder voltar a compartilhar. Ah, tá, entendi. Tamo junto. Deu certo. Obrigadão, viu, cara? Ah, não, de nada. Então, pessoal, a gente vê aqui, então, que a gente tem um cenário do que a gente chama de reformas moderadas por não conhecer a capacidade do governo nesse novo sistema de bancadas temáticas, de conseguir ver, tentar medir o Congresso Nacional. Tá? A gente vai ter que ver esse modelo entrando em prática para a gente poder ter mais certeza se realmente a gente vai caminhar para um ambiente de reformas, tal qual a gente viu lá no governo Fernando Henrique, especialmente no primeiro mandato. Ok? Então, a gente começa a falar do cenário econômico tradicional, né? Que é falar de economia e não de política. Né? E o que a gente tem para falar da nossa taxa de câmbio? A gente tem que primeiro olhar o cenário internacional. E hoje o cenário internacional, que o Brasil convive, é um cenário ainda de crescimento econômico projetado, crescimento econômico alto. O FMI estima que o crescimento deve estar próximo de 3,7% nesse ano, e que deve ter um resultado parecido ano que vem, né? Puxado tanto por praças desenvolvidas, como os Estados Unidos e Europa, quanto por economias asiáticas que tendem a consumir mais produtos básicos. Então, a gente teria um cenário que seria favorável ao fluxo de mercadorias. O problema, gente, é que desde a metade do ano, muitos riscos começaram a aparecer no cenário econômico, fazendo com que muitos economistas começassem a acreditar que aquele crescimento projetado pelo FMI não deve se concretizar, devem ter reduções do crescimento econômico. E isso acontece por quê? Porque se a gente for ver, dentro das três grandes locomotivas do mundo, Estados Unidos, zona do euro e China, a gente vai ver que todos eles têm algum risco eminente que afeta a atividade econômica nessas praças. No caso dos Estados Unidos, a economia americana vem crescendo muito bem nos últimos períodos e o Banco Central americano, com medo que a inflação volte a afetar as famílias americanas, começou um processo de elevação de juros e a partir de abril desse ano ficou mais clara a necessidade de levar esses juros a pelo menos 3% no próximo ano. Ou seja, os Estados Unidos deixa de ser uma economia desenvolvida de juros perto de zero, lembrando que quase todos os países desenvolvidos desde a crise de 2008 vinham operando com taxa de juros muito perto de zero, né? E a economia americana, com a sua alta credibilidade, né, levando a taxa de juros para próximo de 3%, começou a se tornar altamente atrativo por fluxo de capitais estrangeiro, e isso fez com que os Estados Unidos funcionasse como um aspirador de pó no mundo, puxando dinheiro de diversas praças. A gente pode ver, né, que a Europa está com taxa de juros negativa, Japão
está com taxa de juros negativa, né? Quer dizer, imagine você emprestar dinheiro para alguém e receber menos do que você emprestou. Hoje isso é a realidade das empresas, isso é a realidade hoje do governo alemão e do governo japonês. Você empresta dinheiro e recebe menos que você emprestou. E aí você tem um país tem uma credibilidade igual ou melhor, inclusive, que essas outras regiões, né? E você consegue capturar rentabilidade relativamente alta, né? Algo perto de 3%, como eu mencionei. E aí você, né, acaba se tornando altamente atrativo ao fluxo de capitais. E aí você acaba tirando dinheiro né, não só apenas das classes envolvidas, mas também dos emergentes, né, que o Brasil inclui nesse barco. Mais do que isso, países que têm dívida alta, no momento que o dinheiro fora do Brasil começa a ficar caro, começam a sofrer com isso. E o Brasil é um que acaba sofrendo mais com esse cenário adverso. Além disso, gente, mais recentemente começou a haver outro risco na economia que também afeta a economia brasileira. É a guerra comercial dos Estados Unidos com a China. A guerra comercial que começou, né, por simplesmente uma guerra de tarifas entre importação e exportação. Hoje a gente já tem executivos presos, já tem necessidade, né, vontade de subir impostos sobre todos os produtos exportados da China para dentro dos Estados Unidos. Quer dizer, a gente está vendo realmente uma guerra declarada entre dois países, né, só que são os dois maiores países do mundo. Né? E um ponto importante a gente lembrar que boa parte do crescimento global que aconteceu desde os anos 90 e nos anos 2000, ele foi majoritariamente ocorrido pelo aumento do fluxo do comércio internacional, né? Pelo ganho de eficiência que o comércio internacional trouxe. Agora, pela primeira vez em muito tempo, a gente começa a ver de forma significativa o mundo se fechar. E isso, né, deve trazer crescimentos menores, tanto nos Estados Unidos, quanto na China, quanto no resto do mundo ao longo do tempo. Mais do que isso, no curto prazo, né, que é o que acaba afetando de forma mais forte, né, você que está dentro da China, dentro dos Estados Unidos, e depende da relação comercial com o outro país, né, começa a botar as barbas de molho para fazer qualquer tipo de investimento ou qualquer decisão importante na empresa, porque você não sabe se o produto vai chegar com aquele preço ou dentro dos Estados Unidos, se você vai poder exportar o produto fabricado da China para os Estados Unidos. Então, quer dizer, você estaria num ambiente em que a falta de confiança, ou seja, a guerra comercial começa a afetar a confiança dos agentes, e isso tem feito com que os preços dos commodities, que são altamente relacionados ao crescimento da China, acabem caindo agora no curto prazo. Né? Desde a metade do ano, a gente já viu os commodities, desde a metade do ano, mais ou menos do terceiro trimestre para cá, a gente viu os commodities caírem mais de 6,5%, né? Fazendo com que países como o Brasil, que são altamente dependentes da exportação de commodities, como minério de ferro e soja, acabam sofrendo nesse ambiente de guerra comercial e de possível desaceleração da economia chinesa. Além disso, pessoal, a Itália tem um problema fiscal, de novo botando em xeque o funcionamento da zona do euro, né? E a gente acha que esse processo, embora agora dê uma melhorada, pode ser que piore ainda, porque não está definido 100% o orçamento italiano. Então, isso continua subindo as taxas de juros na Europa, nessas juros negociadas, né, especialmente no território italiano, e isso deve puxar o crescimento europeu ainda mais para baixo. Então, gente, tentando resumir o que a gente tem juros altos nos Estados Unidos, tornando os Estados Unidos um aspirador de pó, atraindo recursos para dentro da economia americana. A gente tem a guerra comercial que afeta a China, o crescimento chinês, e isso derruba o preço de commodities, que é algo importante para a exportação brasileira. E a gente tem algo que não afeta diretamente, mas afeta a atividade global, que é o crescimento europeu. Tá bem? Então, nesse cenário de muitos riscos, de muitas dificuldades, a gente vai ver que os países emergentes, desde o início do ano, aumentaram mais de 100 pontos o seu risco, né? Começaram com 320, foi para mais de 430. Nesse mesmo período, o Brasil subiu de 230 para 278. Né? E por que acontece esse processo? Esse processo acaba acontecendo de forma mais benigna, porque justamente o Brasil elegeu o presidente Bolsonaro, a leitura do mercado é que o Brasil pode ter uma condição fiscal melhor lá na frente,
por conta de uma possível agenda de reformas, né? E, portanto, o Brasil acabou compensando. No momento que o mercado azedou, a partir de outubro, o Brasil foi melhorando por razões internas. E isso fez com que o risco do Brasil ficasse menor. Apesar disso, gente, apesar de a gente ter visto o risco do Brasil performar melhor, né, hoje o cenário de câmbio, de taxa de câmbio, que eu trago aqui o gráfico, né, ele não tem mais como voltar para aqueles patamares que a gente viu no início de 2017, no início de 2018. Câmbio a 3,10, 3,30. Por quê? Porque a gente estima, né, que aquele ambiente, né, de 3,10, 3,30, ele era construído de quê? Abundância de liquidez, crescimento econômico forte e alta credibilidade do governo brasileiro, né? Porém, depois de abril, a gente viu os juros dos Estados Unidos subir de forma mais contundente, então os recursos começaram a ser direcionados para a economia americana, havendo um fortalecimento do dólar em nível global, levando os juros a taxa de câmbio brasileira a 3,70, e depois, gente, oscilando com as crises externas, com queda de commodities e as incertezas políticas internas, greve dos caminhoneiros depois da nossa eleição, o câmbio ficou oscilando entre 3,70 e 3,90. A nossa visão é que os juros americanos não vão voltar tão cedo. A gente também não sabe quando vai acabar a guerra comercial dos Estados Unidos com a China, né? E a gente também não sabe, embora a gente acredite que não deva demorar muito, né? O problema italiano também não vai ser solucionado. Então, uma característica importante da taxa de câmbio em 2019, pelo menos nessa primeira metade do ano, vai ser alta volatilidade. A gente vai ver muitas vezes sobe e desce da taxa de câmbio. Por quê? Porque a gente vai continuar vendo o mundo arriscado e a gente vai continuar vendo, né, os Estados Unidos seguindo seu plano de levar os juros a 3% no ano que vem. Tá certo? Então, se a gente caminhar para o que a gente chama de reformas moderadas, que é fazendo pequenas reformas de forma gradual, a gente deve ver o câmbio tendo uma pequena apreciação com o que está agora. Está vendo 3,90? A gente acredita que vai ficar em 3,70, 3,80 o câmbio. Tá? Agora, nessa primeira metade do ano, é bem razoável a gente ver, quando ainda tiver a guerra comercial funcionando de forma muito forte, né, os Estados Unidos ainda subindo os juros, a gente ainda deve ver o câmbio até indo acima de R$ 3,90. Né? Para a gente ver o câmbio cair, a gente precisa fundamentalmente de quê? A guerra comercial não trazer essa grande desaceleração para a China, os Estados Unidos parar de subir a taxa de juros e, principalmente, o Brasil caminhar para aquilo que a gente chama de reformas moderadas. Desculpa, de reforma, o cenário reformista, em que a reforma da Previdência é aprovada, uma grande reforma, uma reforma boa, que posterga problemas da Previdência por muitos anos, né, de modo que o ajuste fiscal fique mais claro para os investidores internos e externos da economia brasileira. É claro que, se acontecer alguma coisa com a China de forma mais contundente, o câmbio tende a depreciar. Se os Estados Unidos parar, por exemplo, dar aumento de juros agora em dezembro e para de subir, a gente pode ter uma apreciação no câmbio. Então, quer dizer, existem algumas coisas que podem acontecer no cenário, a gente não tem bola de cristal para isso, mas que, pelo desencadeamento dos efeitos da guerra comercial, pode fazer o Banco Central americano não subir tanto a taxa de juros e a economia chinesa pode vir a desacelerar mais. Então, a gente teria aí, né, um efeito inverso só nesse problema da guerra comercial. Mas o nosso plano básico é que, com muita volatilidade, muito risco, o câmbio vai continuar nos patamares parecidos com o que a gente está vendo agora. Para melhorar, tem que os Estados Unidos parar de subir os juros, né, que na nossa visão deve acontecer em março do ano que vem, entre março e junho do ano que vem, né, e a guerra comercial tem que ter terminada, ou pelo menos diminuída, né, ter um acordo mínimo entre os países. Tá bem? Então, gente, a gente tem esse cenário cambial. E a gente começa a falar agora de inflação. Para a gente falar de inflação no Brasil, a gente tem que entender o que foi o fator que puxou a inflação brasileira para baixo, né? E aí, para explicar esse caso, eu sempre gosto de me ater àquelas relações básicas de economia como oferta e demanda. Quando a gente tem uma economia, né, que tem poucos produtos, tem um produto que é muito raro na economia, né, que as pessoas demandam, têm muita vontade de comprar ela, só aqueles indivíduos que têm mais recursos e podem pagar mais pelo item, acabam levando para casa o item quando ele é um item raro. Ou seja, quando você tem um item escasso, os preços tendem
a subir, né? Quando você tem o inverso disso, que é você ter muitos produtos e poucas pessoas querendo comprar, a gente vai ver que você tem uma oferta muito grande para o tamanho da demanda que você tem ou pela procura que você tem, né? A gente pode relacionar como uma lojinha que está cheia de produtos e não aparece ninguém para comprar. E aí, quando o indivíduo aparece alguém para comprar, né, o lojista vai lá e faz o máximo que ele pode para tentar puxar né, o preço para baixo ou melhorar as condições para que aquela pessoa possa levar o produto e a empresa continuar de pé vendendo produtos e serviços. E o que a gente vai ver, né, traduzindo essa ideia, trazendo isso para o mundo brasileiro, né, para a economia brasileira, a gente entende hoje que o PIB do Brasil caiu mais de 8% desde da recessão de 2014, né, ou seja, nós temos uma grande capacidade instalada, né, ao mesmo tempo, apesar da demanda estar crescendo, ela ainda é insuficiente para conseguir ocupar toda a capacidade que o Brasil tem, né? Lembrando do nosso exemplo, é como se a gente tivesse o caso da loja cheia de produtos e pouca gente querendo consumir. De modo que o empresário, para tentar utilizar aquela capacidade que está parada, se esforça ao máximo para tentar fazer um aumento das vendas, né? Do ponto de vista prático, a gente pode imaginar que as empresas, né, quando começam a ver o aumento da demanda, em vez de optar por subir os preços, optam primeiro para utilizar aquela capacidade instalada que não está sendo remunerada. Então, vale a pena você ligar aquele prédio que está com as luzes apagadas, aquela máquina que não está funcionando, aquele forno que não está funcionando, né? Você bota para funcionar ele antes de começar a subir o preço, que seria natural num momento de alto crescimento econômico e que você, né, tem que investir, o investimento tem que ficar pronto. Então, como você não consegue estralar os dedos, o investimento ficar pronto, você acaba subindo os preços, né? Isso está exatamente no contrário, né? Você tem muita capacidade ociosa para aumentar, você não tem por que subir os preços. E até porque, se você subir, você vai encontrar do outro lado do balcão um indivíduo que convive com um mercado de trabalho com 13% de taxa de desemprego, convive com uma economia, né, em que a renda sobe muito devagar e que a população, né, está tentando se virar nos 30 com o dinheiro que tem, o que significa dizer que, se subir o preço, a população troca de fornecedor, né, troca de marca. Se todas as marcas sobem de preço, para de consumir o produto, né? Então, esse processo, né, da economia ainda está fraca, faz com que funcione como uma âncora para os preços na economia, né? Ou seja, a gente vai ver que a atividade econômica fraca acaba, né, ociosa, ela não está fraca, mas ociosa, o país está crescendo, mas a gente não tem ainda capacidade de consumir tudo aquilo que a gente consumia em 2014, funciona como uma âncora, puxa a inflação para baixo. E essa é uma das razões pelas quais a gente viu a inflação brasileira caminhar para 2,5% na metade de 2017 e esse processo de inflação abaixo de 3% ser interrompido apenas por conta da greve dos caminhoneiros em abril, que gerou uma grande escassez de produtos na economia pelo problema da greve, e por conta da desvalorização cambial, que tirou o câmbio de 3,30, levou para 3,90, e isso acaba puxando os preços da economia para cima. Se a gente fosse voltar no passado brasileiro, qualquer ano que a gente desvalorizasse o câmbio 20%, que a gente estivesse falando de uma greve, né, a maior greve da história do Brasil, a gente estaria falando de inflação a mais de 6,5%, 7%, 8%, né, e provavelmente com elevação de juros por parte do Banco Central, né? Por que isso não acontece agora? Não acontece agora por conta da demanda fraca na economia brasileira, né? Agora, tem um outro elemento que ajudou a acelerar esse processo de queda, de retorno para a inflação baixa agora nos últimos períodos, que foi a grande queda do petróleo. O petróleo chegou a estar mais de $80, veio operando abaixo de 60, né? Ou seja, a gente também teve uma alta grande de combustíveis ao longo do ano, que atrapalhou o desempenho da economia durante 2018, mas agora ele cai e ajuda a empurrar a inflação para baixo. A gasolina já caiu na distribuidora mais de 30% e o diesel mais de 20%. Isso está indo na estrutura de custos tanto das famílias quanto das empresas, e isso acaba ajudando a reduzir os custos e a necessidade também de repasse de preço. Além, é claro, do efeito direto sobre a inflação. A principal implicação desse cenário para nós, né, é que num cenário de inflação baixa, em que a demanda ainda funciona como uma âncora,
não tem necessidade do Banco Central subir a taxa de juros. A gente estima que num cenário de reformas moderadas, os juros devem permanecer parados em 6,5% até outubro de 2019, ou seja, a gente tem um longo período de inflação baixa no Brasil e que vai ser acompanhado de juros baixos, né? E aí, olhando 2020, um ano de crescimento mais forte, mais robusto, né, o Banco Central deve começar a retirar os estímulos da economia, tirando os juros de 6,5% e caminhando para algo perto de 7,25%, e depois, em 2020, aí sim levando para 8,5%. Porém, a nossa visão é que, num cenário reformista, os juros não precisam subir, porque a inflação fica mais baixa, porque o câmbio fica mais apreciado, então a gente fica com o câmbio a 3,50, a inflação fica mais baixa que 3,9, e aí os juros não precisarão subir em 2019. Tá? E a gente não descarta que, se passar a reforma da Previdência, uma reforma tributária em menos de 6 meses, né, a gente vê, inclusive, uma queda na taxa de juros no ano que vem. Tá? Então, a gente não descarta a queda da taxa de juros, mas precisa acontecer mais elementos, especialmente no que tange a aprovação de grandes reformas, algo que a gente não entende que não é o cenário básico. Né? O cenário básico são reformas, se passar constitucionais, reformas moderadas, né? Ou seja, as reformas passam diluídas. Ok? Então, a gente chega na atividade econômica, que é a principal parte aqui, que eu acho que todo mundo quer saber, né? E o que a gente vai ver é que o PIB brasileiro vem crescendo nos últimos períodos, aí desde 2017. Então, aqui a gente compara o PIB do Brasil, né, corrente, com o mesmo período do ano anterior, e a gente vai ver que, em média, o PIB brasileiro vem crescendo algo perto de 1,4%, 1,3% nos últimos trimestres, né? É verdade que durante 2017 veio acelerando o PIB, e aí 2018, com greve dos caminhoneiros, com desvalorização cambial, com elevação de diesel, gasolina, né, acabou moderando o crescimento brasileiro, né, com todos esses problemas na China, né, quer dizer, todos esses riscos acabam contaminando o ambiente brasileiro de retomada do crescimento. Né? Quem é que está por trás aqui desse crescimento brasileiro? Quem é que é o carro-chefe? É o consumo das famílias. Né? O consumo das famílias chegou a estar crescendo quase 3% aí nos últimos trimestres, né? Puxado principalmente por consumo represado. Então, tinha muitas famílias que poderiam consumir, especialmente bens duráveis, durante 14, 15, 16, e com medo de perder o emprego, de não saber quem é o presidente, com medo da inflação, né, o governo, né, essas pessoas optaram por não consumir. Né? A gente pode citar aí que até abril desse ano, a produção de veículos no Brasil subia 38%. Né? O que isso acontecia? Por que isso acontecia? Né? Porque a gente via, né, muitas famílias que a gente via, por exemplo, a relação de carros consumidos no Brasil pelo PIB per capita do país, a gente vai ver que não justificava o setor automotivo ter caído tanto durante a recessão. Né? Então, o setor caiu quase 50% e a renda no Brasil caiu 8%. Né? Então, quer dizer, existe um processo aí grande das famílias voltarem a consumir bens duráveis na economia que elas deixaram de consumir nesses 4 anos. Né? Outro elemento importante, além do consumo represado, é a taxa de juros baixa. Ela faz com que volte a acontecer um processo de a parcela voltar a caber no bolso do brasileiro. Então, o brasileiro normalmente faz o orçamento dele, vê aquele espaço lá para endividamento, né? E acaba olhando para aquilo. E aí, com a taxa de juros subindo, né, especialmente a taxa de juros do consumidor, que saiu de 45%, foi para quase 70%, a média no sistema financeiro nacional, a parcela parou de caber no bolso do brasileiro. Agora, na medida em que os juros caírem, né, a confiança foi caindo, a gente vai vendo que os juros de mercado já está caindo, já voltou para o patamar pré-recessão, e aí a gente entende que a parcela volta a caber no bolso do brasileiro e que, de novo, afeta principalmente bens duráveis e que acaba puxando o crescimento desses itens ao longo do próximo ano. Então, quer dizer, não é só uma questão de consumo represado, que está atrelado à confiança, mas também os juros baixos permitem um crescimento maior do consumo das famílias brasileiras. O principal entrave para o crescimento ser mais robusto, né, está aqui na confiança. Né? Quer dizer, a gente viu a desaceleração do consumo a partir do segundo trimestre, porque nós começamos a ver aqui, né, no segundo trimestre, uma perda de confiança com a greve dos caminhoneiros, que se estendeu até o segundo turno das eleições. E a partir de novembro a gente viu as famílias brasileiras retomarem o projeto de elevação da confiança,
que começou lá em abril de 2016 com a virada para o governo Temer, né? E isso, na nossa visão, na medida que o governo Bolsonaro for entrando, vai fazendo boas indicações, vai propondo reformas importantes e vai aprovando, a gente acha que haverá uma continuidade no ganho de confiança das famílias, que deve, então, startar o processo de elas aproveitarem os juros já mais baixos e soltarem esse consumo represado. Tá bem? Aqui, por exemplo, eu trago, por exemplo, para vocês terem uma ideia, o nível de endividamento das famílias brasileiras. Eu trago isso, né, aqui, a dívida total das famílias, tirando crédito imobiliário sobre a renda acumulada em 12 meses. E o que a gente vai ver aqui na economia é que o endividamento total já chegou em 32%. E desde 2012, as famílias vêm diminuindo seu endividamento com o sistema financeiro nacional. Ou seja, as famílias desalavancaram. E a partir de 2018, com o crescimento já do crédito, com a queda na taxa de juros, puderam voltar a tomar crédito e aumentar seu endividamento. A nossa visão é que com a taxa de juros em queda, em claro movimento de queda, né, e a gente vê isso porque os bancos estão bastante líquidos, os bancos, para conseguir remunerar o seu acionista, precisa ir para produtos de crédito, né, quer dizer, rodar a própria liquidez, os próprios fundos, com taxa Selic a 6,5% não viabiliza o atingimento de metas de rentabilidade, então a gente acredita que as instituições financeiras devem se voltar para crédito, e serviços é algo que elas vinham trabalhando muito forte nos últimos anos, né, para aumentar a receita de serviços, né, algo que agora a gente entende que vão continuar fazendo, mas isso não vai reverter, né, não conseguiria reverter uma queda de rentabilidade se a estratégia continuasse sendo, né, produtos de investimento, liquidez e serviços. Então, a gente acha que as grandes instituições devem caminhar para aumentar a oferta de crédito na economia. Isso já está vendo, né? Os bancos que têm, né, ações na bolsa, a gente já enxerga esse avanço da carteira de crédito dos bancos privados, e na nossa visão isso deve, na medida que o consumidor, né, for melhorando as suas condições de endividamento, né? Eu podia trazer aqui a inadimplência, está nos mínimos, está nos níveis mínimos aí da série que começa em 2011 do Banco Central, né? Então, você tem queda no risco de crédito, você tem Selic baixa, que puxa o custo de captação para baixo dos bancos, você tem a necessidade de conceder crédito para fazer uma rentabilidade melhor do seu patrimônio. Então, portanto, né, é claro, né, essa ideia de tentar expandir o crédito, e na nossa visão isso deve ajudar, né, empresas e famílias, mas aqui no meu ponto, principalmente famílias, no encarecimento, na tomada de crédito para consumo. Tá bem? Quando a gente olha, né, o varejo, a gente vai ver lá, né, os veículos liderando o crescimento né, na economia. Tá? Quando a gente olha pela parte das empresas, a gente gosta de olhar muito o investimento, né, quanto que elas desembolsam para fazer seus negócios funcionarem, né, e ampliarem. Né? E o que a gente vai ver é que o consumo, o investimento vem subindo no Brasil já há 4 trimestres, né, começa a subir de forma posterior ao consumo na economia brasileira, né? E o que está por trás dessa retomada, apesar de lento, né, do consumo? Depois que o consumo caiu desde 2013 até final de 2017, né, o consumo caiu 4 anos consecutivos na economia brasileira. O que é que foi que aconteceu para começar a voltar esse consumo na economia, né, se voltar esse investimento? E o que a gente gosta de olhar é uma relação bastante simples, que é lucro na empresa. Então, quando a gente pega a rentabilidade das empresas brasileiras e divide pelo patrimônio líquido, a gente vai ter uma ideia de lucro da economia, né? Lucro do mundo real. Né? E aí a gente gosta também de comparar isso com a taxa de juros da economia. Hoje em 6,5%. E quando a gente olha a rentabilidade da economia, da real, a gente vai ver que está perto de 15%. Ou seja, depois de muito tempo, desde 2012, com a rentabilidade das empresas abaixo da taxa Selic, ou seja, valeria a pena em vender a empresa e comprar títulos do governo, agora o mundo real volta a ser rentável. Né? Quer dizer, o mundo real volta a ser atrativo para o investimento na economia brasileira, né? De modo que investir no seu negócio, ou seja, tem uma fábrica rentável, né? Então, eu quero ter uma outra fábrica rentável, eu quero poder ampliar meus negócios, porque o que eu faço hoje vale a pena para mim, né? Vale a pena eu tomar dinheiro no mercado para investir, porque, né, a rentabilidade das empresas brasileiras está maior do que a taxa básica de juros.
você começa a tirar investimento do chão. E assim como o caso das famílias que tinham condições de consumir e não consumiram, muitas empresas deveriam ter investido durante 2013, 14, 15, 16 e 17, né, e não fizeram isso por quê? Né? Não fizeram com receio do que vinha pela frente, não sabiam se a demanda ia subir de forma a atender, tinham muita capacidade instalada ociosa, ainda tem bastante, na verdade, né? Mas fundamentalmente não investiram muitas vezes nem o que depreciou o capital. Então, são vários anos em que a taxa de investimento do Brasil ficou perto de 14%, e a gente entende que para o Brasil crescer em média 2,5%, essa taxa devia subir para 18%, pelo menos. Então, na nossa visão, o lucro voltando para a economia brasileira é um claro sinal de recuperação do investimento na economia brasileira. Agora, assim como as famílias, o grande desafio é restaurar a confiança, né? É fazer o empresário que está lucrando com a empresa brasileira olhar para frente e dizer, olha, nesse território aqui eu vou ter muito sucesso, né? É só uma questão de tempo, né? Quer dizer, então as empresas que precisam fazer planejamentos mais longos, obras importantes como de infraestrutura, prédios novos, unidades novas, trazer tecnologias novas, né? Elas não estão só pensando em 19 ou 20, elas têm que estar olhando 21, 22, 23, né? E isso elas só vão conseguir enxergar se o governo conseguir mostrar que os solavancos da economia vão terminar, e vão terminar com o governo brasileiro fazendo o tema de casa, que é ajustar o endividamento das contas públicas. Então, gente, quando a gente olha o setor privado brasileiro, fica muito claro para nós que as famílias diminuíram seu endividamento e têm condições de voltar a consumir nos níveis de 2008, de 2011, 12, 13. Né? Por quê? Porque a rentabilidade da economia, a renda cai 8% e o consumo de diversos itens duráveis cai mais de 2 dígitos. Então, tem espaço para recuperar o consumo de duráveis. As empresas brasileiras que não investiam, né, porque não valia a pena o mundo real na economia brasileira, agora voltam a ter rentabilidade, e na medida que o governo criar um horizonte de crescimento econômico para o Brasil, né, provavelmente de ajuste das contas públicas, que vai ter um horizonte de planejamento para as empresas, né, a gente vai ver elas tirando esses investimentos do papel, porque hoje dá para ver pelas empresas listadas na Bolsa que a economia brasileira voltou a ser rentável, ou seja, tem negócio que vale a pena no território brasileiro. Tá certo? E aí a gente vai ver que a indústria brasileira tem várias fontes de crescimento no ano de 2019, né? Produtos ligados, né, a bens duráveis, com a recuperação aí da confiança das famílias, soltando esse consumo represado, aproveitando taxa de juros básica, máquinas e equipamentos voltando a crescer, puxado pelo investimento, e principalmente em máquinas e equipamentos muito mais do que construção civil, porque a construção civil a gente criou muita infraestrutura durante privada, né, nos últimos anos, e ela ainda está muito ociosa. Além disso, quem responde uma parte importante do investimento na economia brasileira é o setor público, e a gente acha que o setor público vai demorar para voltar a gastar em investimento. A gente acha que primeiro é ver as privatizações saindo do papel, e aí pensar que 2020 pode ser um ano melhor para a construção civil. Nesse primeiro momento, a gente acredita que pela questão tecnológica, as empresas que são competitivas, especialmente aquelas que estão olhando para fora, vão acabar investindo em novas máquinas e equipamentos, mesmo que tenham capacidade ociosa na economia, ou seja, mesmo que estão com capacidade sobrando, porque precisam modernizar o seu parque industrial, precisam, né, fazer com que as coisas voltem a ser mais competitivas, né, para melhorar a rentabilidade, para ganhar espaço não só no Brasil, mas também no resto do mundo. Então, na nossa visão, a indústria brasileira tem drivers importantes de crescimento, né, dentro de investimento, né, máquinas e equipamentos, e também nos bens duráveis. Agora, tem toda a indústria que está por trás, né, que acaba afetando, metalurgia, né, que estavam trabalhando nesses ambientes, mas eu diria que, né, a gente ainda tem alguns setores que o Brasil é competitivo, como a indústria de alimentos e de celulose, que na nossa visão vão continuar crescendo. Esse ano, a indústria de alimentos teve um desempenho ruim, porque principalmente acabou, né, falando principalmente de exportação de carnes, aí, que é uma parte importante desse tipo de indústria no Brasil, acaba tendo um desempenho ruim, né, não porque as famílias reduziram o consumo desses itens, mas principalmente porque o Brasil sofreu com embargos, teve alta de milho, greve dos caminhoneiros, isso afetou muito a dinâmica, né, especialmente das exportações de carnes
no Brasil. Então, quando a gente olha o cenário para a indústria brasileira, a gente vê capacidade de crescimento, e para que a construção civil volte a crescer, depende muito mais de qualquer outro setor que as reformas econômicas sejam aprovadas, que a gente caia no crescimento econômico do cenário reformista, né? De modo que você dê o horizonte de planejamento e os indivíduos comecem a olhar para frente e dizer, olha, dá para tirar muita obra do chão do Brasil, dá para comprar muito ativo no Brasil, né? Estradas, rodovias, né? Instituições financeiras, petróleo e gás, de modo, né, que eu vou investir e aí eu vou ter uma rentabilidade lá na frente. Mas isso é a agenda do governo, é privatizações. Tá? E daí, na nossa visão, isso pode demorar um pouco mais a chegar do que esses outros elementos que estão mais atrelados às decisões privadas de crescimento econômico. Apesar de que o mercado residencial, que é ligado ao consumo das famílias, na construção civil, deve puxar para cima essa relação no próximo ano. Tá? Embora a gente ainda ache que a construção civil deve ainda ter, né, deve ser o último setor aí dos grandes a voltar a ter uma expansão mais robusta na economia. Eu só trago o gráfico do índice da construção civil, isso aqui são insumos básicos, só para a gente ver que a construção civil cai 30% durante a recessão e não recupera o nível até agora, e a gente acha que esse processo vai ser gradual, né, num cenário de reformas moderadas. Num cenário reformista, isso tende a ser recuperado um pouco mais rapidamente. Tá? Outro elemento que também deve puxar o crescimento brasileiro no ano que vem, safra agrícola brasileira deve ser maior em 2019 do que foi em 2018, 5% maior, puxado por uma safra recorde de soja, né? Os principais commodities brasileiros apresentando alta rentabilidade, parte, né, porque o câmbio depreciou, parte porque essas culturas brasileiras, né, especialmente a soja, são rentáveis no cenário brasileiro, e a guerra comercial também tem beneficiado no curto prazo, né, o Brasil no mercado de soja também, né, ou seja, o preço aqui no Brasil chega a estar entre 10% a 20% maior do que o preço nos Estados Unidos por conta da guerra comercial, porque a China deslocou seu consumo para a economia brasileira. Então a gente tem um cenário para o agro favorável, né, tem riscos climáticos no MT, no Centro-Oeste, no Mato Piba, né, mas a gente entende que esse processo ele não é líquido e certo, não quer dizer que vai ter, né, tem um El Niño, né, o El Niño costuma diminuir a produtividade nas regiões, ou até às vezes trazer quebra de safra, mas hoje a gente não tem diagnóstico disso, né, por quê? Porque ele é um El Niño moderado, tá bem? Então, pessoal, quando a gente olha o cenário econômico, a gente acredita que consumo das famílias represado, investimento represado, taxa de juros baixa, rentabilidade positiva das empresas devem ajudar o crescimento econômico do Brasil sair do 1,3 esse ano e caminhar para níveis entre 2,5 e 2,8 no próximo ano. Evidentemente que se a gente caminhar para um cenário em que é aprovado rapidamente uma reforma da Previdência, é aprovado, encaminhado reformas super importantes como a da tributária, administrativa, a anúncio de privatização em larga escala da economia brasileira, né, a privatização de petróleo e gás, setor bancário, infraestrutura, certamente o crescimento vai ficar acima de 3% e o ano de 2020, né, aí sim com um crescimento lá bem mais alto que esses 3%. Mas depende das reformas virem, né? E como eu falei, a nosso cenário é de reformas moderadas, né? São reformas simples, né, de maioria simples, combinadas com reformas de caráter constitucional que passam de maneira diluída no cenário econômico. Gente, muito obrigado pelo tempo aqui dedicado de vocês, né? E agora eu fico aberto a perguntas. Pessoal, primeiro, antes de abrir as perguntas, agradecer aí ao Pedro e aí no final das perguntas aí a gente volta a falar novamente. Algum interessado, algumas dúvidas? Vamos lá, pessoal, aproveitar porque eu particularmente gostei muito da explanação aí feita pelo Pedro. Sim, eu posso deixar a apresentação com vocês, eu mando para o Éden a apresentação e depois vocês podem ficar ali com os números, etc. Enfim, podem aproveitar. Tem inclusive alguns slides que eu deixo oculto para a apresentação não ficar maior e vocês podem olhar ali algumas coisas sobre petróleo, se alguns de vocês se interessarem especificamente por esse setor.
Isso fica disponível lá na área de assinantes lá, assim como a gravação da palestra, tá? Para todos aí, quem perdeu no início aí, que não ouviu, né? Ficará disponível assim como os outros webinars que nós realizamos. Mas perguntas, ninguém tem curiosidade. Eu vi pouco, Pedro, sobre a área de serviços em si, né? Tem alguma avaliação do impacto, seja no crescimento da área de serviços? Porque eu vi ali indústria, metalurgia, né? Vimos uma série de coisas. Sim. Deixa eu explicar um pouco, assim. Serviços, de modo geral, a própria pesquisa de serviços do IBGE é muito ruim, tá? Ela abrange um pedaço muito pequeno do setor de serviços. A gente gosta de olhar o setor de serviços de verdade, olhando a geração de impostos de trabalho, tá? É a forma como a gente enxerga melhor o setor de serviços. A gente tem uma analista nossa aqui que avalia, né, olha setores, tal, da economia, também temos consultorias externas que nos ajudam nesse processo, mas, de maneira geral, o que a gente consegue ver é que existem setores de serviços que a gente diz que trabalham para famílias e empresas, tá? Então, a gente entende, por exemplo, telecomunicações, trabalham para os dois, então, na medida que famílias aumentam o consumo, empresas aumentam o investimento, a atividade econômica de forma geral sobe, esses setores acabam sendo puxados. A gente vai ver daí serviços, por exemplo, ligados exclusivamente às famílias, como lazer. Esses setores eu acho que ainda vão voltar de forma mais gradual. Então, serviços ligados às famílias vão ainda ser, né, mais supérfluos, vão acabar ficando para depois, como, né, não estou dizendo que lazer não é importante para a vida das pessoas, mas a gente está falando de uma população do Brasil, né, tem 40 milhões de pessoas do Brasil que vive com insuficiência de renda para, inclusive, atingir de capacidade alimentar. Então, a gente vê, por exemplo, alimentos tendo uma trajetória de inflação super benigna, porque essa recessão afetou demais os pobres. Então, aquela imersão para a classe C, teve muita gente que fez o caminho inverso durante a recessão, e eram justamente esses que começaram a puxar muito forte demanda por passagem aérea, demanda por, né, turismo, hotelaria. Então, acho que esse processo é mais gradual. A gente também pode ver a inflação de setores como restaurantes, como ela está módica e como ela era extremamente alta anteriormente, né? Então, na nossa visão, isso ainda vai demorar mais tempo para a gente conseguir identificar um processo mais consistente de retomada. Esse processo vai acontecer provavelmente em 2020, de forma mais robusta, com os pobres aí do Brasil elevando renda. A gente vai ver que o crescimento tem sido desigual do Brasil nesse período pós-crescimento, pós-recessão, né? Por uma razão que eu diria assim, de ajuste da economia. A gente viu algumas coisas que só aquela aceleração econômica excessiva que o Brasil gerou de 2012, 2013, né? Mãos de obras de qualificação baixa ganhando salários, remunerações maiores do que pessoal qualificado, quer dizer, isso inverte completamente a lógica de você gastar dinheiro para se educar, né? Quer dizer, então você não precisaria se educar, não desembolsar dinheiro para trabalhar, porque você com uma profissão com menos tempo, né? Ou seja, você demora 10, 15 anos para ficar pronto, né? Alguém que, né, com 5 anos de formação já consegue ganhar mais, quer dizer, isso é uma inversão da lógica econômica da oferta de mão de obra, né? Isso a gente viu no Brasil. Só que é claro que quem é que se beneficiou disso? Exatamente os mais pobres, que conseguiram ganhar esses salários temporariamente maiores, mas na medida que o Brasil ajustou esses excessos, esse também foram o pessoal que mais caiu. Então, na nossa visão, esse pessoal também ajudava a puxar muito esses serviços, né, digamos assim, né, depois que você consumiu produtos alimentícios, depois você consome produtos duráveis, você vai consumir serviços, né, e aí os serviços acabam sofrendo nesse aspecto, tá? Mas empresas de tecnologia não entram nesse caso, que seria, por exemplo, ligado ao crescimento da economia das empresas da atividade, né, das famílias. Né? Por quê? Porque elas logo inventam uma tecnologia nova, uma nova solução, e as pessoas acabam se adaptando. Então, durante todo esse período de recessão, tecnologia foi um setor que sofreu menos do que, por exemplo, esses outros setores que eu mencionei. Pontos importantes também, mercado imobiliário, né, serviços, né, embora parecido com a construção civil, né, imobiliárias tiveram um processo bastante benigno durante a recessão.
conseguiram, né, circular entre sair de comercialização para aluguel. Isso permitiu com que elas tivessem algum manejo, e quando a gente olha no PIB, foi também um dos setores de serviços que menos sofreu durante a recessão, e a gente acha que com o mercado imobiliário crescendo um pouquinho ainda durante 2018, 19, né, 18 vai crescer um pouquinho, 19 também, a gente acha que isso melhora o ambiente aí para a retomada também desses setores, né? Deixa eu lembrar, né, que o setor de serviços tem bastante coisa, né? Transportes, né? Transportes, a nossa visão é que teria uma condição ruim com a alta do petróleo, agora faz o caminho inverso, né? Então, o petróleo caindo, baixo pelo ano que vem, pelo menos a gente acha que deve ficar baixo durante um bom tempo, né? E isso deve permitir, então, que as empresas de transportes, mesmo com a alta do diesel ali por conta de impostos em janeiro, não deve criar um grande entrave. A gente acha que a tabela de frete também cai, né? O que vai criar, mas é um setor que tem capacidade produtiva muito maior do que o que a gente tem de capacidade de transporte hoje, né? O que alivia um pouco isso é o setor agropecuário já ter deixado a recessão brasileira para trás há muito tempo, vem crescendo, né, muito, e isso vai continuar favorecendo o transporte de cargas no Brasil. Tá? Notícia ruim é o desempenho da Argentina, então as empresas que têm relação com a Argentina vão sofrer, porque a Argentina está em recessão, o juro está aí na casa de 60% na economia argentina, não tem setor privado que aguente, né, 60% de taxa de juros. Então, a nossa visão é que esse tipo de setor é mais ligado à exportação de carga, né, terrestre para a Argentina, carga internacional, que é o que a gente faz aqui no Brasil, né, via terrestre, vai sofrer um pouquinho mais. Agora, o pulo do gato pode estar na abertura comercial, né? Quer dizer, se tiver sucesso essa abertura comercial que o Paulo Guedes vem comentando, a gente pode ter um incremento do fluxo de mercadoria no Brasil e isso potencializar aí a quantidade de mercadoria transacionada. Agora, isso, né, depende de novo do governo, né? Nosso cenário básico é uma redução de custo causada pelos combustíveis, mas que não deve, assim, mudar o quadro de forma substancial, porque a gente tem mais capacidade do que demanda para carregar ao longo de 18. Mas vai melhorar, não há dúvida que vai melhorar em 2019, com o crescimento do PIB, né? Vai ter mais mercadoria, mais atividade, vai crescer o ano que vem. E com o custo talvez um pouco mais baixo que 2018. Pedro, obrigado. Tem mais dois comentários que colocaram ali no chat. Um é em relação ao segmento de agronegócios, as expectativas, e o outro, vamos fechar essas duas até pelo avançado da hora, e o outro, se a gente pode ter algum gargalo em relação à infraestrutura, caso de fato tenhamos um cenário positivo com crescimento aí maior do que 3%. Começando pelo agronegócio, a gente vê condições favoráveis para o agro. O agro é um setor que o Brasil é altamente competitivo já há muito tempo, então, na nossa visão, principalmente na parte de commodities, a gente vê que a guerra comercial, inclusive, tem beneficiado o Brasil. Então, olhando externamente os preços, né, a gente vai ver, a gente ainda tem um clima favorável, então isso não deve trazer quebra de safra. Então, isso deve manter a oferta razoavelmente gorda, digamos, no território brasileiro. Então, com esse cenário, a gente vai ver que, por exemplo, o setor de carnes, que compra ração, por exemplo, aves e suínos, isso deve favorecer esse tipo de setor a se recuperar. Os embargos estão caindo da carne brasileira gradualmente, tá? Mas a gente só vai ver uma retomada mais consistente do setor de carnes quando o consumo interno voltar a subir. A gente acha que o consumo interno vai subir ano que vem, né? Evidentemente que mais concentrado em meios duráveis, mas vai subir. Então, a gente entende que pelo mercado interno, principalmente para aspectos de carne, a gente vai começar a ter uma melhora no setor, porque os preços dos commodities, então, né, ficam mais atrativos, né? Eles não ficam escassos por conta de uma quebra de safra, e a gente pode ver também uma retomada gradual do consumo. Então, a gente vê que deve ter uma melhora marginal, pequena ainda nos setores, mas ainda de forma gradual. Isso estou falando de pecuária, incluindo leite. Na parte de grãos, aí o cenário é de alta rentabilidade nos grãos, o câmbio desvalorizado na casa de 3,90 é altamente rentável, e a guerra comercial, por enquanto, ainda favorece o produtor brasileiro, especialmente na soja. Então, é um cenário que eu diria que é favorável para o agronegócio, né? Com juros baixos, com o próprio plano safra que veio, né, também favorece investimentos desse setor na economia do Brasil, né, máquinas e equipamentos principalmente, tá?
Na parte aqui do gargalo de infraestrutura, a gente tem medo de energia elétrica, tá? Que é altamente dependente do clima. Mas a gente acha que com 3% de expansão, se ele não for concentrado no setor industrial, não deve ter problema, tá? Mas não há dúvida que para 2020 isso é uma preocupação. Se você emenda 2 anos a 3,5% de crescimento e você tem crescimento da indústria, por exemplo, nessa proporção, a gente pode ver sim um certo gargalo nisso. Agora, um ponto importante é que para a gente falar de apagão na economia brasileira é mais difícil. Né? É mais difícil porque hoje a gente tem as bandeiras de energia, a gente pode ligar termoelétricas, o petróleo, né, a $50, 55, ele favorece o uso de termoelétricas ainda com um custo baixo. Então, quer dizer, a gente tem mecanismos para fazer o país não parar. Agora, se o petróleo subir lá para 80, 90 o barril, né, a gente vê aqui começar a cessar a chuva muito cedo no ano que vem e voltar muito tarde, a gente pode ver aí o aumento de energia ser maior do que só a bandeirinha ali, né? Ter aí concessionária girando a 10% de reajuste, mais o efeito das bandeiras tarifárias, né? E quem sabe até criando novos níveis para as bandeiras tarifárias. Então isso é uma coisa que a gente tem que estar atento, tá? Mas eu diria assim, depende de outras coisas acontecerem para esse cenário piorar, né? Uma delas é o petróleo subir, etc. Então, por enquanto, a gente ainda acha que com o crescimento projetado cabe ainda dentro da nossa infraestrutura. Agora, isso é perna curta, né? Se não vir investimento, não privatizar a Eletrobras, vai ser difícil a gente não privatizar as empresas de energia que estão aí para serem privatizadas, até algumas de nível estadual. Precisa ser feito para que a gente possa ter uma retomada mais consistente do investimento nesse setor e não criar um gargalo real lá para frente. Perfeito. Bom, pessoal, então assim, vamos até pelo avançado aí da hora, né? Já são 12:15, mas mais uma vez, Pedro, queria agradecer ao Sicredi, né, por ter permitido aí você participar conosco e compartilhar esse cenário, essa avaliação de tendências que uma instituição como vocês fazem, né, reconhecidamente aí pelo mercado. Te agradecer pessoalmente pela disponibilidade de estar junto aí com os nossos associados. Nós chegamos a ter 26 pontos conectados, 26 empresas conectadas durante o todo da apresentação. Então, dentro das 40 é um número bastante positivo que a gente tem tido em média de 20, a gente chegou a 26 participantes aí. Então, em nome da ABSC, da diretoria, dos associados, agradecemos aí imensamente aí. E da minha parte, parabéns pelos comentários que eu tenho visto aqui também, você pode ver aí no bate-papo aí do grupo, né? Uma excelente apresentação, acho que bastante clara, elucidativa, transparente, e certamente nos ajudará, não só enquanto ABSC, mas dentro das empresas mesmo associadas, levarem um pouco desse conhecimento para as suas tomadas de decisão. Então, muito obrigado mesmo em nome da ABSC aí, tá bem? Obrigado eu pela oportunidade de estar com vocês aí. Quero dizer que é um prazer e a gente fica à disposição, né, para perguntas, caso vocês não conseguiram tirar as dúvidas podem aparecer depois. Mandem e-mail para nós que a gente responde, né? Vai ser um prazer ajudar vocês aí a esclarecer pontos que podem ter ficado da apresentação. Tá bom, Pedro. A gente depois disponibiliza junto com a apresentação, então, o e-mail do Pedro, caso alguém tenha alguma necessidade, né? Conforme ele ofertou aí, a gente disponibiliza para os associados. Para encerrar, pessoal, tenho 4 pontos muito rápidos aí. Primeiro, retomando o ponto que a Vanessa falou, nós estamos num processo de eleição agora, né? Então, assim que a gente concluir esse processo de eleição, da qual a gente recomenda que vocês não deixem de participar, seja se inscrevendo, seja principalmente na votação nas chapas e nos conselheiros que vão estar candidatos, mas é que após este processo é que nós estaremos disponibilizando o calendário de 2019, porque nós queremos fazer essa transição de gestão
para a nova diretoria. Nós vamos apresentar a nossa proposta dos webinars, dos eventos e tudo mais para validar com a nova diretoria, a diretoria que vier a ser eleita. Então, provavelmente no finalzinho de janeiro, começo de fevereiro, a gente deverá estar divulgando todo o cronograma da associação. Também gostaria de agradecer a todos os participantes e agradecer pelo apoio ao longo do ano, pela participação nos webinars, nos eventos, nos programas todos, nas empresas novas que se associaram, né? Então sejam muito bem-vindos, na confiança, né? Em mim, na diretoria, no conselho, enfim, da ABSC, que vocês depositaram aí ao longo do ano. Queria também aproveitar para agradecer a toda a diretoria, sem a qual a gente não teria conseguido realizar tudo que a gente relatou para vocês aí no início da nossa webinar. E, por fim, eu gostaria de, em nome da associação, desejar um Feliz Natal, cheio de paz, de luz, né? Em todo o sentido que o Natal representa, e também desejar um 2019 aí excelente, não só para os nossos negócios, né, mas como para cada um de vocês e para os seus familiares. Então, a gente gostaria de encerrar, esse é o último evento do ano, né, agradecendo a todos e desejando aí muita paz, muita luz, muito sucesso e muita realização para vocês para o ano que vem. Tá bom, pessoal? Então, muito obrigado a quem ficou até o final, e o material vai ser disponibilizado nos próximos dias, assim como aconteceram das demais vezes, na nossa área restrita lá dos associados. Um bom final de dia a todos, uma boa tarde a todos, e a gente se vê o ano que vem. Um abraço.